Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a esse vídeo sobre Lei de Faraday e Lei de Lenz. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho, divulgue o canal e esse vídeo, ajude a disseminar o conhecimento. Dê o seu like, faça suas críticas, dê suas sugestões e faça perguntas. Este vídeo é o segundo vídeo de 3. Estamos abordando Lei de Faraday, Lei de Lenz e aplicações na área elétrica de motores, geradores, transformadores alto-falantes. Na primeira parte, comentamos sobre os termos da equação. Nesta parte, segunda parte, vamos falar sobre a taxa de variação do fluxo magnético, como ele impacta na geração da tensão. E na parte 3, vamos falar sobre a Lei de Lenz e aplicações. O objetivo desta segunda parte é analisar o significado da taxa de variação do fluxo magnético na lei de Faraday e Lenz e aplicar esse conceito de variação de fluxo na indução de tensão em espiras. Pode ser aplicado tanto em geradores, como o conceito vai ser aplicado também em motores. Vamos falar de fluxo magnético, área variante no tempo, equações de projeto e análise. Afinal, o que significa esse sinal negativo que é a lei de Lenz na lei de Faraday? Significa que a força eletromotriz vai se opor à variação do fluxo magnético. Se você ainda tem alguma dúvida sobre essa variação do fluxo magnético, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, onde foi explicado bem detalhadamente como é que vai variar esse fluxo. Nós veremos mais à frente. O que Faraday descobriu, entre outras coisas, um campo magnético variante no tempo induz um campo elétrico. Se tivermos uma espira, uma bobina com várias espiras, e um fluxo magnético ou um campo magnético, se houver um movimento relativo entre a bobina e o campo magnético, vai ser induzida uma tensão, a força eletromotriz. Falamos de força eletromotriz, vídeo número 1. Vamos falar agora de fluxo magnético. O que é o fluxo magnético expresso em Weber? Podemos defini-lo como sendo uma integral de superfície do vetor indução e de um elemento diferencial de área. Fluxo magnético dado em Weber, uma integral de superfície aberta, imagine uma folha de papel, a área da espira e um elemento, a indução magnética, e um elemento diferencial de superfície em metro quadrado. Se você tem mais prática com integrais, aí está uma área, um elemento diferencial de área. Se você não tem muita prática com integrais, imagine assim, essa área é a vela de um navio. B é o vento soprando o fluxo de ar. Dependendo da posição do vento, do fluxo em relação à superfície, a vela, a espira, o fluxo vai empurrar com mais ou menos força. Haverá mais ou menos indução. Exatamente o mesmo princípio. Substitua a indução magnética por vento e substitua a superfície da espira por a superfície da vela. Exatamente igual. B é o vetor indução magnética ou densidade de fluxo magnético expresso em Tesla. A área é o S. Essa área é a área que é cortada pelas linhas de campo magnético. Essa área é dada em metro quadrado. E B é igual a μh. É uma integral dupla, uma integral de superfície, mas é aberta. É a área formada pela espira. Caso a densidade de fluxo B seja perpendicular, 90 graus, e contínua ao longo de toda a superfície A, nós podemos simplificar a equação para fluxo magnético igual B vezes A. Ou então, colocamos uma variação do ângulo θ entre B e A. Você viu isso no ensino médio, nós vamos ver isso mais à frente. Podemos agora, então, deduzir que a indução magnética é o fluxo magnético dividido pela área, caso seja constante ao longo de toda a área. A regra do fluxo para uma força eletromotriz de movimento é a lei de Faraday. Menos N, dρ de φm, dρ de t. Falamos na aula passada, no vídeo anterior. Que movimento é esse? Que taxa de variação no tempo é essa? Conversamos sobre essa taxa no vídeo anterior. Só que nós dissemos no vídeo anterior que íamos explicar a variação do fluxo magnético.
Vamos imaginar primeiro uma espira. Sim, poderiam ser várias espiras, mas uma espira inicialmente. Terminais A e B. Você observou corretamente que a superfície não tem uma superfície, porque A e B não se ligam. Mas nós vamos colocar depois uma carga. Ainda que você coloque o voltímetro para medir a tensão, o voltímetro apresenta uma carga. Sempre você vai ter uma carga nos terminais da bobina. Vou medir com o osciloscópio. Vai ter a impedância da ponta do osciloscópio. Essa é a razão que nós deixamos a espira com os terminais A e B e aí colocamos a carga nesses terminais. Aonde está o campo elétrico na espira? Essa é uma pergunta interessante. Está na espira. O campo elétrico atua em todos os elétrons da espira. A corrente que você vai medir vai ser exatamente os elétrons da espira, do metal, sendo empurrados pela força eletromotriz. Lembra do primeiro vídeo? Tensão, voltagem, trabalho para deslocar uma carga numa distância? Como vamos definir agora qual é a área real da espira? Imagine que B de T é uma indução, é um vetor de indução magnética variante no tempo. Podemos falar erroneamente que é o campo magnético. Nós sabemos que B é igual a mH, mas é o campo magnético. Esses pontos na tela indicam que ele está na sua direção. É como se fossem as linhas desse campo magnético saindo da tela, atravessando a espira, indo na tua direção. Nós estamos considerando que essa indução magnética varia no tempo, tem uma variação no tempo. O tipo de variação no tempo não sei ainda, ninguém sabe, vamos ver depois. Mas tem uma variação no tempo. Existe um movimento relativo entre a espira e o campo magnético. Qual é a área que nós vamos considerar para essa espira? Lembra que na lei de Faraday é B vezes ds, integral de superfície. E a força eletromotriz vai ser em função da taxa de variação desse fluxo no tempo. Muito simples. É a área comum entre o campo magnético e a espira. Seria impossível você desenhar as linhas de campo magnético. Não, é impossível, é infinito. É uma mera representação. Eu coloquei esses pontos igualmente afastados numa matriz quadricular só para representar, para você ter uma ideia de onde estão. Mas eles são infinitos. Eu poderia fazer pontinhos em toda a superfície dessa espira. O que importa é que as linhas de campo estão cruzando, atravessando essa espira. E a área que vai interessar para a nossa análise é essa área em amarelo, dada por πr², que é a área desse círculo. Que é FM mesmo? B vezes A. Lembra? Da área. Quando nós tomarmos a taxa de variação no tempo, ou derivada parcial no tempo, nós vamos fazer a derivada no tempo de B vezes A. E agora nós vamos expandir em dois termos. Podemos considerar que B não varia no tempo, vai para fora da derivada. E a área varia no tempo, d-RON de A, d-RON de T. Ou podemos considerar que a área não varia no tempo e o fluxo magnético, o campo magnético ou a indução magnética varia no tempo. Então, nós temos essa situação. Campo constante, a área variando no tempo. A segunda situação, a área constante, o campo magnético variando no tempo. Essas, então, são as duas situações que nós podemos ter. Podemos ter uma, ou outra, ou ambas, ou nenhuma. Se nem a área, nem o campo magnético variarem no tempo, não tem força eletromotriz induzida. Exatamente. Se está a espira parada, se o campo não varia, não tem tensão induzida. O que acontece? Acabamos de falar. Não tem tensão induzida. Se a área não varia, se o campo não varia, se ninguém varia, não tem tensão induzida. O que você acha que é mais fácil? Um campo magnético variando no tempo ou uma área de uma espira variando no tempo? Talvez você fique surpreendido com uma resposta, a não ser que você já tenha estudado. Na prática, variar a área é mais fácil. E como é que a gente varia a área de uma espira? Não vale amassar a espira, não pode. Então, vamos falar sobre área variante no tempo. Todo motor, todo gerador, em algum instante, tem alguma área variando no tempo, tem um fluxo, um campo magnético variando no tempo. O segredo para a gente entender que área variando no tempo é essa, é indo para a definição do campo magnético, de fluxo magnético. Veja, o fluxo magnético, integral de superfície, de BDS. Lembra da vela? Do vento soprando na vela, de acordo com o ângulo que ele faz com a vela? Se ele está de lado, praticamente não tem força nenhuma. Tem que estar bem batendo em toda a superfície. Então, não é a área da espira que conta.
Não é a área da vela que conta, é a área vista pelo fluxo, pelo campo magnético. É isso que vai determinar o fluxo. Vamos tomar como exemplo uma espira quadrada. Já falamos muito de espira circular. Uma espira quadrada, dada dimensões L1 e L2. A área, evidentemente, é dada por L1 vezes L2, metros quadrados. Vamos agora supor que essa espira seja uma folha de papel na tua frente. Você está segurando uma folha de papel na tua frente, como se estivesse lendo um texto escrito na folha. Essa vai ser a área da espira. Visto de cima, é uma espira fininha, a grossura do fio, a grossura, a espessura da folha de papel. Observe os terminais A e B da bobina. A do lado esquerdo, B do lado direito, pela mera convenção. Nós agora vamos rodar essa espira em torno de um eixo imaginário, bem no meio da espira, bem no meio da folha. Começa agora a girar no sentido horário. A área que você está vendo quando começa a girar é a área total da folha de papel da espira. Aí você gira um pouquinho a espira. A área que você está vendo da folha diminuiu. Você não amassou a folha continua a mesma dimensão, mas a área vista por você, quer dizer, pelo fluxo magnético, diminuiu. Se você estivesse assoprando a folha, no início teria maior área, teria uma força maior do que agora. Se você continua virando essa espira, a área diminui. Conforme você gira a folha de papel, a espira, você enxerga, o fluxo magnético enxerga, uma área cada vez menor. A área está variando no tempo. Chega a um ponto, quando a folha está completamente de lado, ou para você que já estudou física, quando o vetor superfície é normal ao vetor, ao teu olhar, você vê apenas a lateral, né, da folha de papel. Que interessante! O terminal B está exatamente na frente, ocultando o terminal A da bobina. Você continua virando e agora, surpreendentemente, o terminal A começa a aparecer, porque está do lado direito, e a área começa a aumentar. Só que agora com os terminais invertidos. Isso vai ser muito importante para os geradores. Você continua girando, continua a área aumentando, você continua girando e agora a área máxima. Só que A e B estão 180 graus um do outro do que era originalmente quando você começou a girar a espira. Pode continuar girando a espira, a área vai diminuindo de novo, continua, a área diminui, mínima. Agora o terminal A está à frente, agora o terminal A começa a voltar, ficar na esquerda, terminal B à direita, está quase chegando, e você chega à posição original, A à esquerda, B à direita, e a área total L1, L2. Vamos chamar essa área L1, L2 da máxima área vista por você ou pelo fluxo magnético da espira. Se você rodar essa espira, colocar um motorzinho, né, uma água, numa rotação, uma turbina com um eixo, você vai ter uma variação, uma velocidade angular constante, 60 rotações por segundo, uma frequência angular, ômega, expressa em radiano por segundo constante. A área vista pela linha de campo, a área da folha de papel que você vai enxergar, vai ter essa equação mostrada aí na figura. A máximo, L1 vezes L2, cosseno de ômega t, onde ômega é 2 vezes π, F é a frequência de rotação, por exemplo, 60 voltas por segundo, parece familiar esse número para você? Exato, 60 Hz. Então, como ficaria a curva da área? Observe, íntegro igual a zero, cosseno de 0,1 é a área máxima. Você está exatamente com a folha, como se estivesse lendo, a espira exatamente ao vetor normal da superfície, paralelo à linha de fluxo. Ou você está exatamente enxergando a folha total. É a área máxima. Conforme ela vai girando, lembra que ela ia girando? A área vai diminuindo, chega praticamente zero, quando a espira, a folha está só fininha, você vendo só aquela parte da espira mesmo, do lado da folha, e aí ela inverte o sentido. Interessante, ela inverte. Chega a um valor máximo, lembra? A e B trocaram de posição, começa a voltar a aumentar a área, A volta à posição original, A e B posição original, e começa a aumentar, e o ciclo recomeça. Entre esses dois máximos, esses dois picos, você tem o período da onda. E você sabe que frequência é inverso do período. E essa área negativa? Existe área negativa?
Vejamos as equações de projeto e análise. Falamos da taxa de variação do fluxo magnético no tempo. Temos então que fazer a derivada no tempo dessa equação. B a máximo cosseno de 2πft. Está faltando o número de espiras, né? Você pode botar o número de espiras depois, porque é N que multiplica d ρ de φ, d ρ de t. Depois a gente coloca o número de espiras. É uma constante. Observe, menos B a mais. Lembra que fica variando positivo e negativo? De cosseno, passamos para seno. De variação cossenoidal para uma variação senoidal de tensão. A força eletromotância, a eletromotância, nessa condição da espira girando, a área girando senoidalmente, e vai ser dada por menos N, botamos agora o número de espiras, NB a máximo 2πf seno de ômega t, 2πft. Essa é a equação do eletricista. Todos nós trabalhamos na área elétrica, devemos a nossa profissão a essa equação. Agradeça a Faraday. Essa é a equação do gerador. Qualquer gerador que você vai fazer, aplicando a lei de Faraday, não é processo químico, né? Processo de fluxo magnético variando no tempo. Segue essa equação. Não importa o que você vai fazer, que tipo de espira, que tipo de material, que tipo de núcleo. Essa é a equação que você vai usar. O valor de pico, NB a máximo 2πf, já vamos agora colocar o sinal de lado por enquanto. Sabemos que o valor eficaz é valor de pico sobre raiz de 2. E veja que interessante. Depois você volta ao vídeo e dá uma olhada como é que era a curva da área. Porque a que você está vendo agora é a curva da tensão. Então, a tensão, quando a área é máxima, a tensão é zero. E aí vai vendo um defasamento entre a área e o valor de tensão. Isso é bastante interessante. Por razão, né, de costume, eu coloquei a nossa frequência em 60 Hz. Né? Já coloquei como se fosse 60 Hz. Por isso é aquele valor 1 sobre 60. Seria 1 sobre F, qualquer que fosse a frequência que você estivesse trabalhando. Ou 50 ou 60 Hz, que você quiser. Observe o valor de pico, o valor eficaz. Se nós substituirmos naquela equação F por 60, 2πf, nós temos que a tensão de pico é NB a máximo vezes 377. Então, se você quer fazer um gerador com a espira girando senoidalmente, um valor angular constante de 60 Hz, 60 ciclos por segundo, essa é a equação que você vai ter. Qual a tensão que você vai ter na espira? Tensão de pico, número de espiras, vezes o fluxo magnético, vezes a área máxima, vezes 377. Lembra que esse é o valor de pico, a tensão varia senoidalmente. Sim, se você é eletricista ou físico, está perguntando pela fase. Não, mas você vai medir em relação a um ponto de inicial. Então, nesse instante, a fase não vai ser importante. Nesse instante, não vai ser importante. Ela é muito importante. Nessa análise agora, nós podemos prescindir da fase. Temos o valor de pico, mas nós estamos interessados no valor RMS, valor eficaz, que é o valor de pico sobre raiz de 2. Temos a NB a máximo 266,6 volts. Só dividir pela raiz de 2. Ou nós podemos fazer na equação 2π raiz de 2 e mantermos a frequência em evidência. E você vai ver na maioria dos livros essa equação. A tensão RMS é 4,44F, N a máximo vezes B. Então agora você já sabe deduzir qualquer forma dessa equação. Por exemplo, eu não quero trabalhar em 60 Hz, eu quero trabalhar em 20 kHz, fonte chaveada. Essa é a equação que você vai usar. Uma coisa que eu chamo a atenção é que, reparou que você tem tensão de um lado da equação e número de espiras do outro? Sabe aqueles vídeos de YouTube que te ensinam a calcular quantas espiras por volt? Percebeu a equação que nós vamos utilizar? Exato, é essa equação. Não tem mágica, é uma equação. Agora podemos colocar número de espiras por volt e montarmos aquela equação. Você pode utilizar isso para fonte chaveada, um F qualquer, ou 60 Hz. Observe que agora a área já está em centímetro quadrado. Todo eletricista sabe a área, nós trabalhamos com área em centímetro quadrado, geralmente. Então, a gente já está em centímetro quadrado. Se você for eletricista de 60 Hz, no Brasil inteiro, a equação se torna número de espiras sob tensão eficaz 37,51, fluxo máximo e área em centímetro quadrado. Quem é esse B máximo? Pois é, B máximo é o fluxo de saturação. Não
não é muito interessante nós trabalharmos muito próximo à saturação ou na saturação. Geralmente trabalhamos abaixo da saturação. Se você não reconhecer essa equação, vamos fazer mais uma adaptação. Que tal nós trabalharmos com ferro silício? Sim, o material utilizado para os transformadores. Nós usamos geralmente de chapa, alguma coisa assim, mesmo toroide. E o B máximo é geralmente 1,5 a 2 Tesla. Para que nós fiquemos abaixo da saturação, vamos arbitrar 0,9 Tesla. E agora é a equação que tantas vezes você já viu no YouTube. Número de espiras divididos pela tensão, para transformador vai ser a tensão do primário, óbvio, e número de espiras do primário. 41,7 dividido pela área em centímetros quadrados. Temos as seguintes limitações. Se tivermos uma variação senoidal, lembra do valor eficaz sobre a raiz de 2? Só vale para senoide. E se nós limitarmos o B a 0,9T, então duas limitações. O sinal tem que ser senoidal, não pode ser pulso, não é para fonte chaveada essa equação. E B igual a 0,9 para ferro e silício, outros materiais são maiores ou até menores, dependendo do material. Somente nesse caso, essa equação que você vê tão comumente no YouTube ela é válida. Não pode aplicar para qualquer solução. Não é um elixir mágico que cura todas as doenças ou que serve para qualquer coisa. Só se for senoidal, só se for limitado a 0,9 Tesla. Outros valores você agora sabe calcular. Se você gostou, deixa o seu joinha, dê o seu like. Existem outros vídeos no canal sobre circuitos magnéticos. O vídeo anterior é Lei de Faraday e Lenz, como aplicar. Obrigado por assistir esse vídeo. Assista os demais vídeos do canal. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e divulgar o canal. Bons estudos e até a próxima.